pode falar um pouco para a gente agora sobre sua carreira como psicólogo, sobre a sua vivência na pandemia? Modificou alguma coisa a pandemia para o psicólogo, para o tratamento terapêutico? Ah, modificou muito, porque seguindo orientações do OMS, Ministério da Saúde, da OMS, nós não ficamos restritos a não atender presencialmente. E o trabalho psicológico é um trabalho que ele essencialmente é presencial. Então, com o advento da pandemia, nós estamos limitados a trabalhos virtuais, via vídeo. O trabalho é possível, né? Mas como o vídeo nos permite uma visão bidimensional do cliente, a interação fica nesse nível, perde-se um pouco, né, da interação terapeuta-cliente. Até porque, como terapeuta, eu utilizo muito a relação, a presença do cliente nas sessões terapêuticas. Você pode contar um pouco como é que está agora essa interação pela internet com a terapia? Como é que está funcionando a Nós conversa? Modificou muita coisa nas relações? modificou muito. Porque o que acontece? Eu tenho hoje, a visão que eu tenho do cliente hoje é parte do busto dele, praticamente. Né? E quando no atendimento presencial, eu tenho todo o cliente à minha frente. Então, todas as reações dele físicas, eu estou atento. Uma mudança de postura, mudança na respiração, uma agitação no corpo, no tom de voz. E então, esses elementos ele fica um pouco diluído no atendimento virtual. Mas é possível atender. Nesse caso, atualmente, estou atendendo virtualmente. Você pode falar um pouco como é que você está percebendo esse momento, então, em relação aos clientes, de como é que estão sendo as conversas dentro do seu trabalho? Olha, nesse momento, o que nós percebemos, que eu percebo, é muita dor, muita insatisfação, muita insegurança, muita, como é que eu vou dizer, incertezas, né? Então, quer dizer, nós vivemos um momento em que o tempo mudou. Na verdade, nem o tempo, as condições sociais mudaram por completo, né? Então, o que acontece? Como é que eu vou dizer? Nós vemos pesquisas, né, falando de muitas coisas, falando do número de mortos, falando dos recuperados, falando dos contaminados, falando das questões econômicas, né, colocando o cidadão entre escolher entre isolamento social ou retorno às atividades, que no fim diz, ou você se protege do vírus, ou você morre de fome, né, que é isso. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de mudanças profundas. E, no entanto, eu não vejo nenhuma pesquisa que vise, que busque olhar a percepção emocional do indivíduo em relação ao momento atual. Ou seja, como o indivíduo, como o cidadão, a pessoa está percebendo esse momento. De que forma ela está como ela está se sentindo, como ela está olhando para o presente, como é que ela olha para o futuro. Isso eu não vi nenhuma pesquisa nesse sentido até agora. E Gilberto, nesse caso, então, sobre o isolamento social, na sua opinião, como é que ele afetou os campos psicológicos e emocionais das pessoas? Bom, hoje quando se fala em relação a coronavírus, tudo são possibilidades. Ainda não existe certezas ainda. É um vírus novo que está assolando a humanidade, do modo geral. Então, são possibilidades. E o que eu vou propor aqui hoje são reflexões de como o isolamento social e a percepção do coronavírus estão afetando nossas relações sociais. No primeiro momento, eu vou apresentar uma definição de ser humano. Seria o homem é um ser biopsicossocial, né? O que isso quer dizer? O homem tem uma parte, um lado biológico, ele tem uma essência psicológica e tem uma essência social. Não existe hierarquia entre as três, mas interação, né? Se o corpo está bem, o psicológico, que é o lado subjetivo, não está bem, vai causar danos no corpo e nas relações sociais. Se o lado social não está bem, vai interferir no psicológico e na saúde. E assim vai. Então, essa interação do ser humano ele é um ser biopsicossocial, né? E a ideia de perceber o ser humano é importante, como é que eu vou dizer? Na verdade, é importante perceber o ser humano de uma forma holística, integrada. Até porque, a, como a segunda Gestalt diz, o todo é maior do que a soma das partes. Então, é a interação desse todo que nos dá uma visão clara do que é o ser humano. Eu vou começar aqui me recorrendo ao Jorge Ribeiro. Ele fala o seguinte:
somos seres de relação. E só por abstração é possível pensar alguém singular e individualmente sozinho, isolado. Alguém absolutamente só não teria mesmo consciência de sua realidade, pois é pelo contato com o outro que me percebo como existente. Jorge Ponciano Ribeiro. É um terapeuta, um escritor, psicólogo, muito conhecido, né, e muito sábio. O que isso quer dizer? Nós somos seres de relação. Nós nascemos em relação. Oi. Antes de apresentar sobre as relações, você pode explicar para quem não sabe o que é Gestalt terapia, o que ela é, para as pessoas conseguirem entender que linha é essa que você está trabalhando? A psicologia é muito conhecida pela psicanálise. E, na verdade, a psicanálise não é psicologia no sentido de qualquer pessoa no nível superior pode fazer uma formação em psicanálise, certo? A psicoterapia, ela é uma abordagem da psicologia, como é o TCC, como é a teoria haitiana, como é a bioenergética. Então, são abordagens, são formas de ver o mundo. Então, ver o homem. Então, o homem, ele é visto de várias formas. A psicologia vê por um lado, a psicanálise pode ver por outro, e a Gestalt vê por outro. Na verdade, é o mesmo homem. São apenas formas diferentes de percebê-lo. A proposta é essa. A proposta é entender o seguinte: nós somos seres de relação. Estamos em relação o tempo todo. Nós nascemos em relação, vivemos e morremos na relação. Estamos em relação que eu falo é interação. Interação com o meio, seja o meio físico, por exemplo, o ar que eu respiro é uma interação minha com o ambiente. A comida que eu como também. As relações que eu faço, as interações que eu faço com pessoas, são relações social. Quando eu olho para mim, eu me percebo em relação comigo. Então, o ser humano está sempre em relação. E hoje, no momento atual, o isolamento cortou boa parte dessa relação. Eu estou privado hoje de ter interações sociais muito amplas. Pensa um pouquinho, vamos refletir um pouco. Ah, quando foi que nós imaginamos ver shopping centers fechados? Talvez um aqui, outro ali, mas nunca todos ao mesmo tempo no Brasil todo. Quantas vezes nós imaginamos ver igrejas fechadas? Isso, todas as igrejas. Quantas vezes nós imaginamos ver escolas fechadas, universidades fechadas? Isso escola a nível de primeiro grau, escola pública, até as mais caras do Brasil. Quantas vezes nós pensamos em academias fechadas? Ou seja, o mundo lá fora mudou. O mundo parou. Né? Naquela música do Raul Seixas, ele dizia, né, o dia que a Terra parou. É possível dizer o dia que. Dia não, o trimestre, praticamente, ou o semestre que a Terra parou, praticamente, são 4, 5 meses, estamos vivendo esse isolamento social. Então, quer dizer, essa parte nossa social, ela foi afetada. E era justamente a parte em que nós tínhamos uma ampla interação social. Pensa bem, nós vivemos, somos seres que construímos hábitos, certo? Nós temos o hábito de estudar, trabalhar, né, de nos alimentar, nos vestir, através da cultura. A cultura nos diz o que é certo e errado, questão de hábito, alimentos e tal. Nós vivemos com hábitos, rotinas. Desde pequeno nós temos rotina. A criança pequena vai para a creche, essa é a rotina dela. O adolescente vai para a escola, não é? O adulto em fase produtiva, ele vai trabalhar. E o idoso, ele vai ter a rotina, ele vai construir a rotina dele a partir por ter trabalhado a vida inteira, então agora ele para e vai construir a rotina dele. Mas todos temos rotina. E nossas rotinas têm a ver com interações sociais. No entanto, elas foram cortadas por conta do isolamento. Não estou dizendo que isso é negativo, estou apenas constatando um fato. Deixar bem claro isso. Certo? Um outro item que eu queria marcar muito é o seguinte: nós vivemos numa sociedade de consumo. E segundo o professor e cientista social Anderson Moebius Retondar, ele diz o seguinte: sociedade de consumo caracteriza-se, antes de tudo, pelo desejo socialmente expandido de aquisição do supérfluo, do excedente, do luxo. Do mesmo modo, se estrutura pela marca da insaciabilidade, da constante insatisfação, onde uma necessidade preliminarmente satisfeita gera quase automaticamente outra necessidade, num ciclo que não se esgota, num contínuo onde o final do ato consumista é o próprio desejo de consumo. Vamos refletir sobre esse pensamento? Nós temos hábitos de produção, nós produzimos, nós consumimos. Toda a sociedade em si ela é consumista. Por quê? É de consumo. Por quê? Nós consumimos alimentos, consumimos serviços, consumimos medicação, consumimos roupas. Nós consumimos.
Porém, o que ele define aqui é um consumo excessivo. Há uma sobrecarga de consumo, né? E nós estamos, não estamos consumindo por necessidade, mas por outro motivo, não pela necessidade em si. E hoje nós vemos que nós estamos impedidos de consumir. Nós trabalhávamos para consumir. Esse é o mundo capitalista. Você trabalha, recebe o dinheiro e gasta. Trabalha, recebe dinheiro e gasta. E assim vai rodando. Hoje nós não podemos. Estamos tolhidos. Quando foi que alguém pôde imaginar isso? Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola. Ela afetou muito. Muitas pessoas morreram, ficaram contaminadas. Mas poucas pessoas hoje estão vivas para lembrar como foi aquilo. A maioria das pessoas vivas no mundo hoje não tem essa percepção. E, olha só, vamos retomar um pouquinho aqui. Quando nós pensamos em sociedade de consumo, trabalhar para produzir, nós entramos no que eu chamo de piloto automático. Eu sigo ordens, eu sigo hábitos, eu sigo rotinas. Veja bem, não que isso esteja errado. Eu estou sinalizando o seguinte, eu não me dou conta exatamente do que eu faço, eu apenas faço. Eu consumo porque dizem que eu tenho que consumir. A propaganda o tempo inteiro nos bombardeia com essas informações, né? Então eu entro no piloto automático de consumir, trabalhar, consumir. Isso eu vou abordar, isso na minha concepção é uma das formas de se sofrer no atual momento.